casa com a paz de Cristo. Para vocês que vão abrir a live também aí, um dia abençoado com a paz de Cristo. Mais um dia, né, frio. Glória a Deus, aqui em Bragança está frio. Está gostosinho. Glória a Jesus. Eu vou, da parte de Deus, irmão, trazer um ensinamento que está lá no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Miqueias, capítulo 6, versículo 6, que tem por tema o que Deus espera de nós, tá? O que Deus espera de nós. Olha só que pergunta maravilhosa. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? Deus sempre vai esperar algo de nós, sempre, né? Mas eu vou deixar para falar isso mais lá na frente. O Leonardo aqui vai fazer a leitura aqui para nós, como de costume. Pode dar lugar. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerro de um ano. O versículo, capítulo 6, versículo 6. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerro de um ano para ser completamente queimado? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares de rios de azeite, né? Azeite. Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Lê o versículo 8. Na verdade, vocês podem anotar aí do versículo 6 ao versículo 8. Porque o foco mesmo é o versículo 8, irmão. Eu li o versículo 7 aqui. Pode ler o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Pronto. Isso, versículo 6, versículo 7 e versículo 8 do capítulo 6. Agora está certinho. Tá bom? Olha só, o que Deus espera de nós. Eu quero aqui dar uma introdução falando um pouco sobre Miqueias, sobre como estava o povo, né, a situação do povo, para nós podermos entender um pouco esses 3 versículos. Tá bom? Ó, presta atenção. Miqueias foi um profeta da antiga nação de Israel durante o 8º século antes de Cristo. Naquela época, Israel estava cheio de idolatria, fraude e maldade. O Charles, tua Bíblia está aberta aí no livro de Miqueias, tá? Lê aí para nós aí o capítulo 1, o versículo 7, para nós entendermos um pouco. De Miqueias? Miqueias, capítulo 1, versículo 7. Vocês deixam a Bíblia de vocês aberta no livro de Miqueias. Tá. Capítulo 1, só o versículo 7. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. O que nós já dá para entender aí? Como é que o povo estava? Se prostituindo. Só que esse tipo de prostituição, vocês entenderam aí no começo qual é? Trocaram Deus pelas imagens. É uma prostituição, tá vendo aí? Muitas palavras falam sobre adultério, mas você está vendo a situação que estava? Leonardo 2, lê aí o capítulo 3, do versículo 9 ao 11. Nós estamos aqui na introdução para nós entendermos um pouco para entrar nos tópicos. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que
abominais o juízo e perverteis tudo o que é de direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão a sentença por presentes, e seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham com dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobreviverá. Olha aí. Ajuda o senhor Rodrigues já deixar preparado aí capítulo 6, versículo 10 ao 12. Olha só, irmão, como é que estava a situação do povo. Tá? Irmão, e esse povo, ó, vou dizer uma coisa para vocês, gente. Esse povo, que esse povo via de milagre, o que eles contemplaram de milagre, manifestação do poder de Deus, e rapidamente, né, abandona Deus. É diferente dos dias de hoje? Não. Mas vamos aqui dar continuidade para entender. Vamos lá, o Rodrigo vai dar continuidade ali. Capítulo 6, você vai ler do versículo 10 ao versículo 12. Ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa que é detestável. Seria eu limpo com balança falsa e com uma bolsa de peso enganoso, porque os seus riscos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentira, a sua língua é enganosa na sua boca. Isso, até o 12, não é isso? Muito obrigado. Olha só na leitura que o irmão fez aí, olha só nessa tradução aqui. Olha só o versículo 10 aqui, irmão. Isso aqui é forte, ó. Nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas, que eu detesto, ó, que eu detesto. Já pensou, irmão? Você vai comprar, irmão, um peixe na quitanda de um crente, né? Aqui chama o que? Comércio, né? Quitanda também. Quitanda também. Você vai comprar, aí você pede 1 quilo de peixe, 1 quilo. Só que aí naquela balança ela está programada, tá entendendo? Para tirar algumas gramas sua. Mas ali está como 1 quilo. Agora você imagine isso, irmão. Olha o que Deus diz: nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas que eu detesto. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Olha aí, irmão. Acontece muito disso, né? Oi? Acontece muito disso, né? Porque na verdade nós vamos aprender isso aqui lá nos tópicos, sobre a questão da honestidade, ser justo, que é uma das coisas que Deus pede da gente. Olha, eu estou apresentando aqui nessa introdução para vocês aqui algumas coisas para nós poder chegar no capítulo 6. Que apesar que o irmão fez uma leitura agora do capítulo 6, eu repeti. Mas olha a situação que está o ser humano. Irmão, se nós tivermos cuidado, a ganância, a esperteza, tá entendendo? A gente vai querer... Ó, você imagina aí, vamos supor, você está com o celular. Aí o seu celular deu pau. Você já quer botar para frente porque ele já deu pau. Aí você já vai vender para outro, dizendo: não, o seu celular é bom, irmão, eu garanto. O celular ótimo, era o do meu uso. Só que o celular está se desfazendo porque deu pau. Está enganando, o próximo não está. Quantas pessoas não fazem isso, irmão? Eu estou falando aqui, irmão, eu estou dando um ensinamento aqui para o povo de Deus, tá? Não é para o mundo, não. O mundo já vive o mundo. Porque essa palavra aqui também, Miqueias é usado, ele é um profeta, usado por Deus para ministrar, para trazer a palavra para o povo de Deus. Então essa palavra está vindo para mim e para você, irmão. Nós fazemos parte do povo de Deus. Quantas pessoas que se diz povo de Deus, mas é desonesto, é fraudulento,
Está entendendo? Usa das oportunidades para ganhar em cima. Irmão, a Bíblia diz aqui, acabamos de ler no versículo 10, Deus detesta. Aquilo que Deus detesta é para me detestar também. Aquilo que Deus abomina é para me abominar também. Nós abominarmos também. Ó, a maioria dos israelitas estavam ignorando os requisitos de Deus, registrado na lei que Deus deu a Moisés, chamada lei mosaica. Ou seja, olha só, irmão, quando Jesus veio à terra, eles já estavam vivendo isso. Eles já estavam rejeitando a lei de Moisés. Irmão, ensinar uma coisa, viver a outra. Eles ensinavam, mas não viviam. É tanto que Jesus disse, olha, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles façam. Então isso aqui já vinha, irmão, de algumas gerações para trás. Ou seja, Miqueias aqui está o quê? Na 8ª geração antes de chegar Jesus, é isso? E aqui já estava isso aqui, ó. Agora você imagina, irmão, vivendo isso. Vivendo de geração em geração, de geração em geração. Como é que o povo não estava no tempo de Cristo? Tudo incrédulo, irmão. Tudo vivendo a sua vida. Você está entendendo? Olhar para os líderes não era exemplo. Jesus vai ter uma conversa com Nicodemo, um dos mestres mais, naquela época, pode-se dizer assim, bem sucedido, exatamente. E Jesus vai ter uma conversa com Nicodemo, e Jesus se envergonha com Nicodemos, irmão. Por ser mestre de Israel, quantos anos mestre de Israel? Jesus, vamos supor, começando seu ministério agora, e com certeza ele tinha uns 60 anos ou mais, mas começava o ministério com 30 anos. Vamos supor, 30 anos de ministério em Israel, irmão. E Jesus ficou, vou usar essas palavras, de boca aberta, com as respostas e com as atitudes de Nicodemo. É tanto que Jesus disse assim, poxa, tu é mestre em Israel, e não entende o que eu estou falando. Estou falando de coisas terrenas, tu não entende, mas se você estivesse falando de coisas do céu. Então, olha a situação que o povo estava, irmão, distante do céu, longe do céu. O reino de Deus não tinha mais ali, né? Que na verdade o reino de Deus veio quando Jesus chegou, né? Mas a busca por Deus não tinha mais. Como é que o povo estava? Ao mesmo tempo, muitos tinham a ideia errada de que podiam ganhar a aprovação de Deus simplesmente por fazer rituais religiosos e oferecer sacrifício. Quer ver? Ô Leonardo, aí, lê aí, por favor, lê aí Provérbio capítulo 2, não, Provérbio capítulo 21, versículo 3. Provérbio capítulo 21, versículo 3. Estou trazendo bem explicado essa introdução, para quando nós entrar nos tópicos, a gente entender melhor. Pode ler. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Repete aí. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Ó, muitas das vezes a gente sacrifica. Ó, nós estamos o quê? Nós estamos no sacrifício aqui, nós estamos jejuando. Mas para Deus, o que vale mais? O sacrifício ou a justiça? Justiça. Então é isso que nós temos que focar. Nós temos que sacrificar, jejuar, orar, ler a Bíblia. Tá entendendo? Você acha que para a igreja também não é um sacrifício? Você chega do trabalho cansado, o seu corpo querendo repousar, descansar, e você se arruma e vai para a igreja. Depois do culto ainda subiu um monte ainda. Para quem sobe monte, né? Tudo é um sacrifício. Mas, irmão, se não tiver a justiça, praticar a justiça, essas coisas tudo não passa como está dizendo aqui, que é o que eles faziam. Rituais religiosos e só oferecer sacrifício. Só que eu vou deixar para esticar um pouquinho depois, que é um dos tópicos sobre a justiça, tá? Vamos passar para cá. O profeta Miqueias explica que agradar a Deus não é algo difícil demais
para os humanos. Você acha que é difícil, irmão, agradar a Deus? Você acha? Alguém acha? Vamos ver lá em 1ª Epístola de João, ô Charles, capítulo 5, versículo 3. 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Vamos ver aqui. Espera aí, você lê já, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Você aí, irmão, que participa aí na live, você acha que é difícil agradar a Deus? O Charles vai ler agora uma passagem que está lá em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Nós vamos ver aqui, nós vamos entender aqui diante da palavra. Contra fatos não há argumento. Só o 5, só o 3 só? Ó, você lê aí, só o 3, capítulo 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de se guardar. Olha quem está dizendo aí, irmão. Quem está falando é um dos discípulos de Cristo. Ele está dizendo que nenhum dos seus mandamentos é difícil de guardar. Você está entendendo? Não é difícil. Agora, o mais difícil Jesus fez. Foi dar a vida dele por nós. Foi de levar a cruz no meu e no seu lugar. Irmão, se eu e você, nós formos aqui fazer uma reflexão da morte de Cristo, da tortura, aquilo foi uma tortura demais, irmão. Daquele sacrifício, meu Deus do céu. Irmão, segundo os historiadores, irmão, aquilo que fizeram com Jesus no chicote, o homem não tinha suportado, já morria ali. Já morria ali. Não aguentava aquilo que fizeram com Jesus, irmão, nos açoites. Homem nenhum aguentava, já morria ali. Agora você imagina, irmão. Tudo que fizeram com Jesus foi tudo fora da lei. O chicote era para ter dado 40 menos 1, que são 39. Agora você imagina, irmão, de um lado e outro do outro. Sem contar. Você imagina agora, irmão, enfiar um prego numa mão, irmão. Enfiar um prego, irmão, nos dois pés, irmão, de osso a osso. Você imagina, irmão, estica que Jesus prega um lado e o outro lado não dá para pregar. Por quê? Porque a cruz não era para Jesus. A cruz era de Barrabás. Barrabás era muito maior do que Jesus. E agora, para dar certo, o que tem que fazer? Vamos encurtar a cruz? Não. Vamos serrar a cruz? Não. Tá entendendo? Coloca-se uma corda aqui, amarra, aí o soldado do outro lado, puxa essa parte de Jesus que desloca, para poder chegar até lá onde estava, porque já vinha tudo projetado, tudo perfurado. E agora, desloca isso aqui do braço de Jesus, para poder a mão chegar até lá onde está o buraco. Aí Jesus está lá na cruz. Aí você imagina agora botando força, porque o corpo está arriando. Aí já chega o infeliz ainda, está com a espada ainda na lateral ainda de Jesus. Você imagina aí, irmão. Vocês aguentavam isso? Você aguentava, irmão? Aguentava isso aí? Não, também não. Mas Jesus aguentou. Mas sabe por que ele aguentou, irmão? Alguém sabe aqui por que ele aguentou? O amor. Você ia falar o quê, filho? Nossos pecados também. Nossos pecados. Sim. O amor supera qualquer coisa, irmão. O amor perdoa,
O amor. Quer ver, irmão? Lê aí, Leonardo 2 aí. 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. Esse aqui que é o verdadeiro amor, irmão. Esse que é o verdadeiro amor. 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Do 4 ao 9? Do 4 ao qual? Do 4 ao 7. Desculpa. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pronto, obrigado. Eu vou focar aí no versículo 7. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não é isso? Isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pronto. Por amor a mim, por amor a vocês, por amor a nós, Jesus suportou. Jesus suportou. E nós, irmão, por amor a Cristo. É por isso que eu digo para vocês, irmão. E é uma coisa que eu oro muito pedindo, Senhor, derrama no meu coração o amor por ti. O amor verdadeiro. Porque através desse amor entrar na gente, o amor de Deus, irmão, nós vamos suportar. Nós vamos suportar as pessoas. Meu irmão, tem pessoa chata, não tem? Vocês já se depararam, já? Não vai dizer que é eu não, pelo amor de Deus. Pô, pai, o pastor é chato. Eu sei que eu sou chato porque eu sou um líder zeloso, irmão. Mas eu amo a alma de vocês, irmão. Tá entendendo? Vocês sabem que eu amo vocês, irmão. Não pelo que eu falo, mas pelas minhas atitudes na casa. Você tá entendendo? Deus, ele demonstra o seu amor com palavras. É ao vivo e a cores, ó. Tá vendo? A pastora trouxe aqui que nós temos o costume de desligar a água quando a máquina tá ligada, ó. Não desliga. Ô, Jesus, tudo é ao vivo e a cores aqui, mano, que é gostoso demais. Tá entendendo? Eu não sei por que as galinhas não estão cantando. Né? Não tá aqui o Marco correndo atrás dos patos. Sabe? O Marco tá aqui, os patos não tá aqui não. Ele tá por aqui. Então, irmão, o amor de Deus é demonstrado não só em palavras, mas em atitude. Jesus é a demonstração do amor de Deus para mim e para com você. Irmão, é difícil viver numa geração dessa, irmão. E agora você imagina aí, irmão. Imagina aí, Jesus vem, irmão, e Jesus assim joga um balde de água gelada sobre o mundo. Porque a olho por dente, quem fere com espada será ferido. Aí Jesus vem agora e o que Jesus faz? Tudo... Não, espera aí. Aquele que te der um tapa na face esquerda, dá a direita. Se alguém te roubar uma capa, dá a outra. Se alguém te mandar você andar 1 milha, anda 2. Perdoa se você tiver alguma coisa, ó, se alguém tiver alguma coisa contra você, vai você e pede perdão. Olha, tudo ao contrário, irmão. Por isso que o evangelho, irmão, é diferente de religião. Por isso que o evangelho é diferente de seita. Por isso que o evangelho é diferente, porque o evangelho de Cristo tem que ter o quê? Mudança, transformação. Vinde como você está. Está entendendo? Venha. Mas permanecer do jeito que você está no evangelho de Cristo não pode. Vamos aqui dar continuidade aqui para nós entrar nos tópicos. Olha só. O que Deus pede de nós se resume em 3 expressões cheias de significado que aparecem nesse versículo, que é o versículo 8 que foi lido. As 2 primeiras têm a ver principalmente com a forma como a pessoa lidar com os outros. E a terceira tem a ver com a amizade dele ou dela com Deus. Século depois de Miqueias, Jesus confirmou
que seu Pai se agrada daqueles que mostram amor, justiça e misericórdia, mas que ele não se agrada daqueles que fazem atos de adoração só para aparecer. Quer ver? Vamos aqui, ó, já estou terminando aqui a introdução. Leonardo, lê aí. Leonardo, lê aí Mateus capítulo 9, versículo 13. 9 e 13. Charlie, você vai ler também Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. E o Leonardo 2 vai ler Mateus capítulo 23, versículo 23. Tudo no 23, tudo em Mateus. Pronto, pode ler. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos lá para Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Do 27 ao 39? Do 37 ao 39. Jesus respondeu: ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Né? Isso, está certo. Vamos lá, Leonardo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E não omitir aquela. Não omitir aquela. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Vamos aqui. As palavras de Jesus nos ajudam a entender o que Deus espera de seus servos hoje. Foi lido 3 versículos em Mateus. Aquilo que Miqueias falou algumas gerações atrás, Jesus aqui está confirmando do que o seu Pai se agrada. Do que o seu Pai se agrada. E assim, nós como filhos de Deus, irmão, primeiro, precisamos ser gratos a Deus, porque quem era nós? Aonde é que nós estávamos? Irmão, às vezes passa uma reflexão muito louca na minha vida, irmão, de como eu vivi, irmão. Irmão, eu nunca sai da minha mente, Uma vez, irmão, eu estava tão louco no Rio de Janeiro, tão louco, que aonde eu dormi foi no ambiente dos ratos. Tá entendendo? O lugar que me favoreceu naquela noite, naquele lugar, foi aonde os ratos ficam, irmão. E eu via, irmão, os ratos passando, eu disse, é aqui mesmo que eu vou ficar. E eu não tive mais condições de sair daquele lugar para ir para outro canto, irmão. Eu disse, é aqui mesmo. Já estava tão exausto. E ali eu me deitei, irmão. Me deitei. Quando eu acordei de manhã, irmão, a minha preocupação se os ratos não tinham comido algum pedaço meu. Fiquei procurando meus dedos, tá entendendo? Alguma carne do meu corpo. Porque você sabe que ele rói. Ele rói, sim. Você tá entendendo? E se mijou em cima de mim. Tá entendendo? Só sei que quando eu acordei, irmão, eu estava numa imundice. Numa podridão, onde eu me deitei. E eu não esqueço nunca, nunca sai da minha mente isso. Talvez é para que eu possa vigiar e não, como o apóstolo Paulo fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia, para não voltar para essa situação. Né? Como o próprio Senhor Jesus, ele diz, né? Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, assim, eu sou um milagre na mão de Cristo. Eu vivo hoje as oportunidades que Cristo me dá. E eu não quero jogar no mato. Tá entendendo? Então, o que eu quero hoje é agradar o meu Deus. Porque eu tenho que ser muito grato a Deus, irmão.
Muito grato, só porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei. Você sabe de onde Deus te tirou. Está entendendo? Amém? Então, diante do que Miqueias revela aqui, a situação que está Israel, não é isso? Israel está um povo o quê? Incrédulo, adulto, prostituto, trocaram Deus pelo seu eu, né? Vamos colocar assim, né? Pelo seu eu. Mas vamos lá. O versículo 8, para nós poder trabalhar em cima dele. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivemos em humildade, obediência ao nosso Deus. Vamos lá. Primeiro, o que ele pede de mim, de você, de nós? Que pratica o quê? A justiça. Que pratique a justiça. Aí você pode colocar aí, ó, primeiro ponto. Qual o significado de justiça? Nós vamos entender aqui, diante da Bíblia, que tipo de justiça é essa. Glória a Deus. Vamos lá. Em termos gerais, tá? Justiça é dar a cada um o que lhe é direito, o que merece. Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece. Irmão, Deus não é injusto com ninguém. Deus, ele está o pago segundo as nossas obras. Nossas obras. Se nós fazemos o bem, ele vai o quê? Ser justo com nós? Vou te dar um exemplo. Eu falei esses dias aqui. Daniel é levado para a cova dos leões. Coloca o Daniel na cova dos leões, Daniel passa a noite todo dia dentro da cova dos leões. O rei Dário chega lá e pergunta se Daniel está vivo. A resposta que Daniel dá para o rei Dário diz assim: ó rei, a tua alma vive. O meu senhor não viu nenhuma culpa em mim. Tira-se Daniel, o rei Dário manda jogar os sadrapas, que eram os invejosos, e com toda a sua família. A Bíblia deixa bem claro, irmão, que eles não chegavam nem ainda no chão, já no ar, os leões já quebravam os ossos deles, de tão famintos que eles eram. E que o Daniel não fez nada. Deus é justo ou não é? Eu vou dizer algo aqui que na minha adolescência eu já fiz isso. Sabe aquele erro que a gente faz, aquele pecado, e a gente vai prestar conta com a mãe está com a chinela ou com o cinturão? Fala a verdade, mãe, eu juro, mãe, no nome de Deus. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Né? Ou seja, eu pequei, eu estou errado, só que eu estou com medo de apanhar. Eu uso até o nome de Deus. Você está entendendo? Só que a Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância. Ali nós éramos ignorantes, não conhecia a palavra, nem crente eu não era, ninguém da minha família. Você está entendendo? Mas se eu fizer isso hoje, e Deus me colocar na balança, me ferrei. Me ferrei. Porque é uma balança, nós somos colocados na balança. Há uma balança e um peso para nós sermos medidos. Vocês sabiam disso? E outras palavras em outros livros bíblicos também tem. Só que nós limos aqui no livro de Miqueias
Sobre a balança, não é isso? E sobre a medida desonesta. Então, veja bem, Deus, ele é justo, irmão. Deus pede que seus servos façam o que é correto e justo. Nós vivíamos num mundo, irmão, que trapaçar é normal, enganar é normal, mentir é normal, adulterar é normal, se prostituir é normal, fazer o que é errado é normal. Tem gente que diz assim, quem é que não faz? Por que eu não posso também fazer? Eu já ouvi pessoas dizer isso. Os valores estão invertidos. Os valores são Estão investidos. O que é errado está certo agora. Isso, você está entendendo? E se for falar da palavra de Deus, aí ferrou, irmão. Cai fora. Você está entendendo? Mas se nós formos, irmãos, contemplar aqui, se a gente for ver a justiça de Deus, nós vamos ver no rei Nabucodonosor também. O rei Nabucodonosor, uma certa vez, irmão, ele está ali no pátio, ou no pátio não, na varanda, né? Alpendre, né? Como a gente chama lá no Ceará, do seu palácio, e ele contempla todo o seu reinado lá de cima. E ele bate no peito e diz assim, tudo foi eu que fiz. Ele não se lembra de Deus em nada. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que naquela hora entrou a sentença de Deus na vida do rei. Porque ele não glorifica Deus em nada. E foi através de Deus que ele conquistou. Foi através de Deus que Deus permitiu ele alcançar, escravizar o povo de Israel. E a partir daquele momento ali, o que é que acontece com ele? Quem é que sabe? A mente dele agora se torna a mente de um animal. Aí agora, com a mente dele, a mente de um animal, ele vai para o pasto. Ele vai agora viver igual os animais. Comendo capim, vivendo, tipo assim, no curral, pegando sol, chuva, tudo isso. Ele passa um tempo assim, irmão. Só que eu não sei como, tudo é permissão de Deus. Mas ele cai em si e se arrepende. E Deus usa de misericórdia com a vida dele, ele volta para o seu trono, só que agora ele volta diferente. Nós temos que ter cuidado, irmão, aquilo que Deus faz com a gente. E a gente lá na frente atribui a nós mesmos, ou atribui aos outros. Ser grato aos outros é bênção. Mas essas pessoas, elas são usadas por Deus para nos ajudar. Nós temos que entender, irmão, que a vida que nós vivemos hoje é uma vida que Deus está proporcionando para mim e para você, porque outrora nós estávamos o quê? Perdidos, cegos nos nossos pecados e delitos. Então tudo temos que glorificar a Deus. Irmão, vocês são testemunha viva, irmão, dessa obra aqui. É Deus ou não é nessa obra? É Deus, irmão. Jamais vou bater no peito e dizer assim, essa obra aqui só está de pé por causa de mim. Longe de mim está o pensamento diabólico. Pessoas que vieram aqui, irmão, bateram no meu ombro e disseram, parabéns, pastor, pelo trabalho. Eu disse, mas eu não faço isso aqui só, irmão. Tem internos aqui, irmão, que contribuem para esse trabalho. Está vendo aquele nome ali? Foi o interno que fez. Está vendo ali, irmão, aqueles 3 dormitórios e banheiro? Foi eu que fiz com os internos. Os internos me ajudou muito aqui. Está vendo, irmão, a coberta ali do refeitório? Foi os internos que fez. Eu fiz só dizer como eu queria, mostrar o projeto e os internos que fez. Eu não botei a mão em nada. Tá vendo aqui, irmão, como é que tá essa chácara limpa? É os internos que limpam, não é eu não.
Então, assim, jamais, irmão, eu vou bater no peito e dizer assim, isso aqui está aqui assim por causa de mim. Até mesmo porque é Deus que dá o quê? Sabedoria ao homem. Jesus, irmão, quando ele começou seu ministério, ele começou só, irmão? Ele chamou 12 discípulos para auxiliar ele. O ministério de Jesus, irmão, foi bênção, mas teve 12 discípulos. Quando foi para fazer a ceia, Jesus não colocou a mão em nada, irmão. Só Jesus dizia como queria. E os discípulos foram lá e fizeram. Na multiplicação dos pães e do peixe, Jesus distribuiu algum peixe para alguém? Não. Jesus, ele só proporcionou o alimento. Mas quem se viu, quem foi? Foi os discípulos. Então todos nós precisamos de ajuda. Nunca podemos bater no peito e dizer eu, por causa de mim. E é isso que Israel se ferrava muito. Tinha muitos reis, irmãos, que se davam mal. Vou te dar um exemplo de Davi. Davi uma vez, irmão, Davi olhou e disse assim, eita meu, o império que eu tenho hoje, irmão, ninguém destrói, ninguém derruba. Aí olha a besteira que Davi fez, vamos contar o povo. Porque aquilo ali era um orgulho para Davi. Quantas pessoas estavam ali ao serviço dele. E ele começa a contar, Deus vai agora, manda o profeta ir até ele. Aí pronto, irmão. Deus Deus ele não gostou daquilo que Davi fez. Davi foi reprovado. É tanto que Davi levou uma sentença. Porque Davi se orgulhou. Depois Davi se arrependeu. Davi foi para os pés do Senhor, com o coração arrependido, pediu perdão a Deus. E Deus teve misericórdia dele. Você vê que os fariseus, nessa época de Jesus, irmão, eles não exaltavam Deus, eles exaltavam eles mesmos. É tanto que na passagem que, não sei se, eu acho que foi o Leonardo que leu, Mateus capítulo 23, versículo 23, não foi? Fala dos fariseus. E ele pega pesado. Como é? Tá aí, faça ele ler de novo. Vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Você está entendendo? Por quê, irmão? Porque nada daquilo que eles diziam, eles viviam. Ou seja, eles não exaltavam a Deus. Eles não honravam a Deus. Ou seja, eles, ali a atitude deles ali era segundo as intenções. Segundo as intenções. É tanto que tudo aquilo que estava escrito na lei, nos profetas, como a vinda do seu filho, o Messias, o prometido, irmão, eles estavam cegos. Por isso que Jesus dizia, errai por não conhecer as escrituras. Porque está na escritura a minha vinda, está na escritura, eu, filho de Deus. Para você ver que foi preciso usar uma revelação, irmão, para os outros saberem que Jesus era o Filho de Deus, porque nas Escrituras estava cego. Foi aquela revelação que Pedro deu quando Jesus perguntou, e vós, dizeis quem eu sou? Aí veio a revelação de Deus para Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus disse que não revelou nem carne nem sangue, mas o próprio Deus. Mas estava escrito, isso está escrito. Tá. Vocês se lembram que quando Jesus nasce e os anjos aparecem para os pastores no campo, e os pastores vão seguindo a estrela onde Jesus está, e eles passam por onde? Jerusalém. Passam por onde? Lá pelo rei. E eles pensavam que o rei era dali, e não era. Só que o rei malicioso
Ele pegou e disse assim, pois vão lá adorar esse rei. E quando vocês acharem, volte para me avisar onde ele está. Aí, rapidamente, o rei manda chamar ali os escribas, os fariseus. Vem cá, isso aqui que esses pastores estão dizendo é verdade? Traga para mim aí a notificação, aí, traga para mim aí se é ou não é. E ali os fariseus, os saduceus levaram para eles assim, realmente está escrito na lei. Mas ele sabia, cara. Ele sabia. Mas por que eles rejeitavam Jesus? Muitas das vezes, irmão, nós estamos também dessa maneira. Você sabia? Você sabia que eu e você estamos desse jeito? Nós conhecemos a verdade e pratica a mentira. Conhece a verdade e pratica o que é errado. Qual é a diferença daquele tempo para hoje? Muda só o quê? Só as pessoas. Muda só o quê? O país. Mas as atitudes não deixam de ser a mesma. Então Deus, ele é justo, irmão. Se eu faço coisa errada, a justiça de Deus, irmão, vai fazer com que os meus erros eu vou pagar por eles. Se eu faço o que é certo e eu estou sendo injustiçado, Deus vai ao meu favor. Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus foi com Daniel, quem era o sadrapa para ir contra Daniel? Mas Daniel, Deus viu que ele era justo. Satanás tentou, irmão, parar Jó. Tem visto o meu servo justo, fiel, temente a mim, que se desvia do mal? Tô bem, Senhor, tu dá tudo a ele. Tô bem, tu dá tudo a ele. Tira o que ele tem, que ele vai murmurar, ele vai reclamar. Pois vai, toca no que ele tem, só não na alma, que a alma dele me pertence. E ali o diabo fez a festa, fez o que quis, na permissão de Deus. E agora você imagine, irmão, a mulher que era para consolar, chega para ele e diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que eu não condeno ela. Eu já vi muita pregação, irmão, jogando pedra na mulher de Jó, condenando. Eu não condeno ela. Não condeno. Sabe qual é o lado que eu vejo da mulher de Jó? O lado que eu vejo dela é o seguinte. Eu não aguento ver o sofrimento do meu marido. Eu não aguento ver o meu marido desse jeito. Em outras palavras, Deus, prepara e leva logo ele. Eu não aguento ver ele sofrendo. Eu vi muitas pregações, irmão, que não vê por esse lado. Da mulher sofrer por ver o seu marido sofrer. Irmão, quantas mães hoje não pedem a Deus, Deus, prepara o meu filho e leva, Deus. Eu não aguento ver ele nas drogas, não aguento ver Deus, não aguento ver ele, Deus, dessa maneira. Prefiro que o Senhor prepare ele e leve para o céu. Quantas mães, eu já ouvi, irmão, mãe dizer isso para mim. Ela está errada nisso? Tá não, irmão. É um sofrimento que a pessoa tem do outro lado. Mas vamos lá. O que Deus vê em Jó? Justo, reto, leal, temente, se desvia do mal. Deus permite isso acontecer, irmão Jó, porque a palavra de Deus diz, Leonardo, que tem uma passagem, se eu não me engano é em Romanos, que Deus não dá uma luta sem que a pessoa possa suportar. É outra palavrazinha. Alguém se lembrar aí, pode me dizer aí. Você está entendendo? Deus não dá um fardo, né? Que nós não consigamos carregar, né? Deus não dá um fardo que a gente não consiga carregar. É lá em Hebreus que fala sobre isso, me lembrei. É lá em Hebreus, Deus não dá um fardo que a gente não possa suportar, exatamente. Então, se Deus permitiu que vocês com Jó, porque sabia que Jó ia suportar, irmão. Você está entendendo? Jó ia suportar. Então, assim, tem coisas que Deus permite na minha e na tua vida, porque sabe que nós vamos suportar. Deus não vai dar, irmão, Deus não vai permitir uma coisa que a gente não possamos suportar. Porque Deus conhece a nossa fraqueza.
Irmão, Deus como Espírito, Ele não conhece a fraqueza do homem. Você sabia disso? Porque Deus como Espírito, como é que Ele consegue, irmão, sentir a dor? Por que Jesus veio ao mundo? Para sentir a nossa dor. Para sentir a nossa dor, como carne, como sangue, como osso, como ser humano. Senão ele vinha em espírito, né? Não em carne. Hã? Não tem nada a ver. Não, Ele veio em carne. Não, senão ele vinha em espírito, né? Senão Ele veio em espírito. Mostrar em espírito. Isso. O espírito não tem dor, irmão. O que sente dor, irmão, é a alma, a carne. E Deus não é nem alma nem carne. Deus é espírito. O próprio Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 25. Deus é espírito. Você está entendendo? Agora vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui. Por que quando os filhos de Deus eles fazem uma imagem de bezerro e ali eles vão adorar, enquanto Moisés está 40 dias, 40 noites no monte, e quando Moisés desce, vê aquela situação, depois o que Deus disse para Moisés? Eu vou riscar esse povo do livro da vida. Por que Deus disse isso? Deus consegue sentir a dor, irmão? Vou estar trazendo para o lado espírito, o lado do ser de Deus, espírito. Não. Que ele é o que? Espírito. Agora Moisés sentiu a dor do povo. Por quê? Porque Moisés estava na mesma pele. Alma e carne. Senhor, se tu riscar o dedo, risca de mim. Sabe por quê? Quer que eu te diga uma coisa? Porque Moisés se lembrou que um dia foi falho também, matou um soldado no Egito. E Deus perdoou. Está entendendo aí? Aí vamos lá agora, irmão. Jesus está lá na cruz. O pai vira as costas. Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado da humanidade agora está todo sobre. E o que Jesus abre a boca e diz para o pai? Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Está vendo aí? Olha só agora Jesus sentindo a minha e a tua dor. Olha só agora Jesus intervenindo. Pai, não mata eles não, pai. Irmão, vocês sabiam que quem queria anunciar sobre Jesus eram os anjos? Agora vocês sabem por que Deus não permitiu os anjos anunciar sobre Jesus? Alguém sabe? Porque os anjos, ele é o quê? Espírito. Os anjos não têm amor. Os anjos não têm misericórdia. É tanto quando os anjos vêm, irmão. Vou usar essa expressão assim, para fazer a parada. Veio. Se lembra naquele arraial que eu me esqueci mais de um bocado de soldado. O anjo veio e destruiu todo mundo. Balaque Balaão também, que ele tá com a espada desembaiada lá. Pronto, e o anjo estava lá. Ó. A espada lá, né? Flamejante. Você vê o que Jesus disse para os discípulos, para Pedro? Não sabe vocês se eu pedisse legiões de anjos ao meu pai não enviava a meu favor? Só que anjo não tem misericórdia. O anjo foi para matar Sodoma foi para matar o povo de Sodoma e Gomorra. Só popou Ló e aqueles que quiseram por causa da intercessão de Abraão e Deus deu a ordem. Vai popar só tal. Mas o resto vai matar. Então o anjo não tem misericórdia, o anjo não tem, não perdoa, irmão. Porque ele é espírito. Você está entendendo? Ele é espírito. Então, só que olha só hoje, por que Deus hoje, irmão, perdoa eu e você? Por causa de Cristo. E Jesus disse: pedi ao Pai em meu nome. Está lá em João capítulo 13, versículo 13 e versículo 14. Tudo que pedi ao meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Pai. Vacilei, caí, pequei, fiz assim, fiz assado, me perdoa.
Deus, me ajuda. Em nome de Jesus, Pai, que o sangue do teu filho venha me purificar. Eis aqui um pecador falho. Ou seja, eu estou pedindo ao Pai em nome de... Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque você merece, porque você é bonzinho. É por causa que tem um Jesus, um Cristo, tá entendendo? Que através dele nós temos hoje oportunidade, chance de se arrepender, de pedir a Deus que nos perdoe, tudo por causa de Cristo. Tudo por causa de Cristo. Amém? Então, a prática da justiça, o que é? É eu procurar agora ser justo. Dá o Tá? que é direito, né? Exatamente. Falou, né? Dá o que é direito, o que a pessoa merece, né? Do que a pessoa merece. Deus pede que seus servos façam o que é correto e justo. Ou seja, o próprio Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que procurar ser justo, irmão, procurar ser reto, correto. Ó, uma das coisas que eu mais observo na vida da pessoa quando eu recebo aqui, não é se ela lê a Bíblia, se ela ora, se ela jejua, irmão, porque tudo isso aí pode não passar de uma prática religiosa. Mas o que eu observo que é justamente mudança de conduta, de atitude. E é isso que a família da gente quer ver a gente. Ela quer ver transformação, mudança de conduta. Ou seja, é eu praticar agora a justiça. Não viver mais aquela prática da maldade, do engano, da mentira, da falsidade. Tá entendendo? Tudo eu fazer e gerando na minha pessoa, no meu bem prazer, bel prazer. Tirar vantagem, né? Tirar vantagem em situações. Ou seja, Deus ele quer ver nós assim no meio de uma geração perversa e corrupta. Porque, ó, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego na Babilônia, como é que eles foram, irmão? Eles permaneceram justos, sim ou não? E tinham tudo para viver errado. Mas aí, Deus foi com eles ou não foi? Isso é que é importante. Deus vai com aqueles que é justo. Com aqueles que não é justo, irmão, o bicho pega. Pastor, e achar graças aos olhos de Deus, né? Não é verdade? Eu peço muito isso nas minhas orações. Se eu quero achar graça diante dos teus olhos. Pastor, eu estava lendo ontem, rapidinho. Eu estava lendo ontem, né? Que eu estou lendo a Bíblia, eu quero ler ela todinha, né? E é bom. Eu quero ler a Bíblia todinha e ler com calma para entender. Eu estava lendo, né? Falando de Noé, né? Que Deus chamou Noé, falou para Noé, né? Ó, faz uma arca, né? Faz com tantas medidas, faz assim, tudinho, né? 120 metros, 13 de altura, Isso. com 3 Tudo detalhado, né? Tudo detalhado, né? E Noé não tinha visto nada ainda. E Noé creu em Deus e fez tudo conforme, né? E ele ainda estava pregando pro povo, falando pro povo, né? Se arrepender. E ninguém deu ouvido a ele. Ninguém deu ouvido. 8 pessoas na arca, né? E lá fala que Noé achou graça diante dos olhos aos olhos de Deus, que ele foi um homem íntegro, reto. Reto. Né? É bom demais a pessoa ter Foi testemunho temente a da Deus parte também. deles, né? Deixa eu só pegar um embalo aqui do Charles também, porque eu também tô lendo, né, pastor, do começo, eu tava até comentando com você, não tava, Léo? Que se formos ver na Bíblia mesmo, lá em Gênesis também, eu tô lendo também no começo. E Deus, né, Deus ele ficou com uma raiva do povo. Deus vai falar umas 2 vezes que tava com raiva do povo, amaldiçoando, né, o pecado de Adão, que Adão fez lá. E foi o único homem mesmo, foi Noé, que Deus achou graça de Gênesis 3. Né? Ui. E por causa dele, que Deus não continuou a odiar o povo, não é isso? Ele falou que ia exterminar a geração, exterminou a geração de todos os animais. Foi, pastor? Por causa de um homem fiel. Foi. Ah, minha casa pode estar toda bagunçada, mas se você for fiel, irmão, Deus vai te honrar, amigo. Quem não quer nada, teve a oportunidade, mas por causa de ti, Deus pode também fazer uma diferença. Seja fiel no pouco, né? Tá entendendo? Ser fiel no pouco, sobre muito, Deus te
colocará. Tá bom? Vamos aqui lá continuar, vamos para o segundo tópico aqui. O que é a misericórdia? É a segunda coisa que Deus pede de nós, que nós devemos ter misericórdia. O que é a misericórdia? Você pode colocar como primeiro ponto. É um sentimento de compaixão e bondade para com aqueles que sofrem. Para aqueles que sofrem. Eu posso trazer como base aquela passagem do bom samaritano. Jesus vai contar uma parábola que um rapaz estava de viagem e os ladrões pegaram ele, roubaram tudo que ele tinha, espancaram ele, deixaram ele quase à morte. Aí vem um sacerdote a caminho, olha para aquele homem e não usa de misericórdia nem de compaixão e segue o seu caminho. Jesus disse que ali vem um levita, talvez o levita cantou aquela linda canção, né? Ama o seu próximo. E o levita passa, olha aquele homem quase morto à beira do caminho e não usa de misericórdia e compaixão e segue o seu caminho. A Bíblia diz que vem um samaritano. E aquele samaritano olha para aquele homem caído na beira do caminho, para, chega lá, limpa suas feridas, passa o azeite, o óleo, coloca em cima do seu jumento e leva ele para a primeira estalagem mais próxima. E quando chega lá, ele coloca esse homem, vamos chamar hoje de quê? De hotel, é que chama? Hospedaria. Hospedaria, né? Hospedou ele, né? E disse ali pro dono daquela hospedagem ali, disse assim, olha, deixa ele aí, e tá aqui tanto, e se você gastar mais do que isso, na volta eu lhe pago. Cuida dele aí. E o bom samaritano seguiu a sua viagem. E ali Jesus estava dando um ensinamento para os seus discípulos, fariseus, saduceus, todos que estavam ali. Então assim, muitas das vezes estamos na igreja, lemos a Bíblia, jejuamos, subimos monte, oramos, pregamos, mas nós não conseguimos sentir a dor do próximo, irmão. Muitas das vezes não conseguimos, irmão, ajudar ninguém, por falta de misericórdia e compaixão. Em vez de a gente usar de misericórdia e compaixão, a gente vai passar as coisas na cara. Eu era assim, não vou falar de ninguém. Eu tinha dificuldade de receber o interno pela segunda vez, irmão. Não, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo outro, aquele cara não presta, aquele cara fez isso na casa, aquele cara, tá entendendo? Mas o cara voltou e pediu ajuda. E aí? Se a Bíblia diz, se Jesus ensina, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê de beber. Imagina uma pessoa pedindo ajuda, irmão. Só que eu era assim, eu não aceitava. Eu não aceitava. Porque eu não conseguia ter essa misericórdia, essa compaixão. Ou seja, o que ficava na minha reflexão, irmão, na minha memória, é o que a pessoa fez. Agora, você imagine, irmão, quantos erros eu não faço? E chego para Jesus e peço perdão e Jesus me perdoa. E eu não tenho coragem de perdoar ninguém.
E eu não tenho coragem de ajudar de novo alguém. Porque falta o quê? Uma pessoa dessa? Amor, misericórdia, compaixão. E eu achava que eu tinha essas coisas e não tinha. Só que hoje, uma das coisas que eu mais peço a Deus é isso. Tá entendendo? Porque é prazeroso, irmão, ajudar. Paulo diz que é melhor dar do que receber. Porque até mesmo a recompensa não está aqui. Está no céu. Tem um galardão esperando, irmão, para aqueles que fazem a vontade de Deus. Agora olha só o eu que estava em mim, Charles. Olha o eu que estava em mim. Uma pessoa chega aqui na casa pedindo ajuda e eu digo que não ajudo. A casa aqui é de quem? É minha ou é de Deus? A obra é minha ou é de Deus? Quantas vezes eu não entristeci o coração de Deus? Tá vendo, irmão? Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui assim. Só que uma coisa eu pedi a Deus, eu não quero permanecer assim. Porque eu não estou te agradando. Ah, não importa quem merece, quem não merece, não importa, irmão. Tá entendendo? Não importa. Para Deus não merece, para Deus não importa quem merece ou quem não merece. Importa é ter outra oportunidade. Isso é o que importa. Só que graças a Deus, esse ano, Deus tem mudado muito a minha mente. Porque eu quero viver isso. Eu quero viver isso aqui, irmão. Eu quero ser uma pessoa justa. Eu quero ter misericórdia, compaixão, amor no meu coração. Que é um sentimento de compaixão e bondade para com aqueles que sofrem, com a intenção de aliviar a sua dor do sofrimento. Olha, a pessoa que usa de misericórdia com o outro, ele está procurando aliviar a dor do próximo. A dor do próximo, olha só. Um afeto ali, né? De verdadeiro, né, pastor? É. Irmão, tem que ter muito amor, irmão. Só que esse amor, irmão, tem que ser um amor produzido por quem? Por próprio Deus, irmão. Pelo Espírito Santo, né? Por próprio Deus. Porque eu posso até ajudar com o meu amor, mas depois eu vou passar na cara. Por que eu ajudei? E nós vimos aí na leitura que o Leonardo fez, 1 Coríntios, capítulo 3, do 4 ao 7, fala sobre o verdadeiro amor, irmão. Quem ama, irmão? Quem ama não é ciumento, quem ama não esculacha, quem ama não grita, quem ama, irmão, não é grosseiro, quem ama, irmão, não é violento. Tá tudo aí. Em outra tradução, na minha tradução, ela é mais bem explicada. Aí o versículo 7 diz: quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas das vezes a gente acha que tem o amor e não tem. Tem o amor carnal. É aquele amor que ajuda, se sente da dor do outro, mas quando se a pessoa falhar, passa na cara. Esse não é o amor verdadeiro. Imagine se Deus passasse as coisas na cara da gente, irmão. Deus nos aconselha, Deus nos orienta. Você vai ver Deus levantando o profeta e dizer assim, ó, se lembra de onde eu trouxe vocês? Então, ou seja, mas não é uma coisa de passar na cara, é uma coisa para fazer uma reflexão e dizer assim, poxa, seja grato. É diferente. Então, o que é que nós precisamos, irmão? Nós precisamos aqui, irmão, buscar em Deus essa misericórdia. Porque essa misericórdia, irmão, faz com que a gente venha sentir a dor do próximo. Posso trazer uma coisa aqui para nós entrar para o terceiro tópico para terminar? Rapidinho. A gente pode achar que isso é só com o líder, só com mãe e com o pai, não. Agora imagine aí, a dor que a sua mãe sente. A dor que a sua mãe sente. De saber que você está nas drogas. Está na rua. Está vivendo uma vida que ela não propôs para você e não preparou. Agora, se entrar essa misericórdia no teu coração, você vai sentir a dor que a sua mãe, o seu pai, o seu próprio está sentindo por causa do que você, a vida que você escolheu. E se você deixar essa misericórdia de Deus entrar na tua vida, você vai mudar a sua vida.
Não só porque você precisa, nós precisamos. Porque tem pessoas que estão sofrendo por causa da minha atitude. Porque foi lido aqui, foi explicado aqui. O que é a misericórdia? É um sentimento de compaixão e bondade para com aqueles que sofrem. Quantas vezes eu fiz minha mãe sofrer? Minha esposa. Ó, teu marido está lá, caído lá. Casal novo, eu e minha esposa. E ela com vergonha. Eu poder estar em casa. Com meu filhozinho pequeno, Jonas, quando era pequenininho. Eu quase não curti o meu filho, irmão. Vim curtir meu filho depois de 2 anos. Por causa das drogas. Eu quase não curti o meu filho. Sempre fui trabalhador, irmão. Mas eu não tirava tempo para eles. Eu não passeava com eles. Eu não tinha tempo para eles. Tá entendendo? Por causa da droga, da bebida, das amizades. E o meu filho dizia assim, papai, não sai hoje não, papai, fica com nós. Dia de domingo, papai, o papai vai almoçar com a gente, papai. Porque ele já sabia que eu saía domingo de manhã, não tinha hora para voltar. Tá entendendo? Hoje eu medito nessas coisas, irmão, e hoje eu me dói. Tá entendendo? Me dói. Me dói, parte do meu coração, irmão. De eu ter feito pessoas sofrer. Fora outros casos de eu fazer... Tá, deixa pra lá. Vamos aqui pro terceiro tópico aqui. Ande humildemente com o seu Deus. É o terceiro tópico. O que Deus pede de nós? Que nós devemos andar humildemente com Ele. Ande humildemente com o seu Deus. Glória a Deus. Na Bíblia, irmão, a expressão andar pode significar seguir certo ou proceder o caminho. Uma pessoa anda com Deus quando leva uma vida que agrada a Ele. Ó, uma pessoa anda com Deus, você pode colocar como primeiro ponto aí, ó. Uma pessoa anda com Deus quando leva uma vida que agrada a Ele. Isso aqui é muito interessante, muito legal, irmão. Eu trago sempre essa expressão, irmão, porque eu trago e eu refiro a mim também, quando eu falo essas coisas que eu vou falar aqui, ó. Nós lê Bíblia, nós jejum, nós oramos, nós sobe monte, nós vai para a igreja. Mas será se a minha vida agrada a Deus? Ou será se isso não passa de um ato religioso como aqui o Miqueias, o profeta, falou aqui, sendo usado por Deus, como é que o povo estava vivendo? Uma prática religiosa. Só fazia sacrifício. Agora é importante, eu agrado a Deus? Pronto, vamos lá. Eu vesti essa roupa hoje. Deus, essa roupa te agrada? Ah, eu vou cortar meu cabelo, tá entendendo? Eu tô pensando em cortar meu cabelo assim, tá? De lado, fazer uma risca aqui, tá entendendo? Cortar aqui minha sobrancelha, né? Deixar aqui e tal, que isso vai chamar atenção. Mas isso agrada a Deus? Ah, eu fui convidado para o aniversário e... Só que assim, lá o povo não são crentes, lá tem bebida. Mas será que Deus me agrada de eu ir lá? É esses pontos que nós temos que colocar, irmão, hoje na nossa vida. Nós como filhos de Deus, como cristãos. Nós praticamos alguns atos, irmãos, bíblicos. Qual é? Vamos para a igreja. Um dia levantamos a mão, aceitamos Jesus. Fomos batizados nas águas. Nós ceia. Então nós fazemos algumas práticas, irmãos, religiosas. Mas a minha vida agrada a Deus? A sua vida agrada a Deus? A nossa vida agrada a Deus? Por quê, pastor? Porque quando diz assim, ó, ande humildemente com o seu Deus, porque vai ter momento que Deus vai dizer assim, eu não quero que você vá para aí. Vou ter humildade para dizer assim, eu concordo com o seu pai, eu não vou. Ó, eu não quero essa amizade sua com fulano. Será se eu vou ter humildade para dizer assim, Deus, eu concordo com o Senhor, eu vou me apartar.
Porque a própria Bíblia diz no Salmo 1, não sentar no nosso escarnecedor, não seguir com seduzido, não sentar no caminho dos pecadores. O próprio Deus, ele mostra pra gente, irmão, com quem a gente pode andar, com quem a gente pode viver, com quem a gente pode... Você está entendendo? Ambiente que a gente podemos frequentar. O apóstolo Paulo diz que tinha momentos que o Espírito Santo, irmão, impedia dele ir para onde ele queria. Tem uma passagem, se eu não me engano, é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios, capítulo 6, que vai falar que eu e você, como é que nós podemos se igualar do santo com o profano? De comer comida de ídolos, consagrada a ídolos. Ou seja, de se misturar. Só que esses valores, irmãos, foi deixado para trás. Esses valores, irmão, no carnaval agora, o que tinha, até de pastor, irmão, no carnaval, e lá tá entendendo? A repórter filmando e dizia, eu sou pastor, vocês não sabem o que vocês estão perdendo aqui no carnaval. Meu Deus, perdeu os valores. Ou seja, tudo aquilo que os nossos antigos viveu, então tudo aquilo dali foi aberração. Não vale de nada, o que vale é hoje. Satisfazer a carne. Sabe se Deus se agrada dessas coisas? Então não precisa eu sair disso. Então não precisa Cristo ter vindo morrer por nós. Não precisa então ter aqueles mártires que teve de morte por causa do nome de Cristo, dos apedrejamentos, para poder essa palavra, essa Bíblia chegar até nós, para poder nos dar um caminhar, uma correção, uma vida digna. Porque está, irmão, o que Deus quer de mim e de você, está aqui na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que aí eu tenho que ter humildade. Humildade para andar com Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós vamos ter atitude que não vai agradar a Deus. Você vê, eu já estou encerrando, você vê, Jesus pega Pedro, Tiago e João. Pessoas que andavam com Deus. Aí Jesus gosta de orar. Vixe, eu não gosto. Um exemplo. Jesus gosta de jejuar. Todos os sábados Jesus jejuava. Vixe, mas eu não gosto de jejuar. Jesus gosta... Todo dia de manhã estava na sinagoga. Vixe, eu não gosto de ir para a igreja. Jesus dizia que veio fazer a vontade do Pai. Então ele era submisso ao Pai. Vixe, eu não gosto de obedecer. Como é que eu vou andar com Deus? Jesus sobe com os 3 discípulos dormem e Jesus está orando. Jesus, não, eu chamei vocês aqui, foi para orar também, eu estou orando. Jesus sai com a hora, volta de novo, está lá os caras dormindo. Não, como é que vocês querem andar comigo desse jeito? E outra passagem aqui para nós encerrar. Chega um jovem para Jesus e disse assim, deixa eu te seguir. Jesus disse assim, olha, as raposas, ela tem os seus covis. As árvores do céu têm o quê? Os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Aí já tem outro que Jesus chama. E ele diz assim, Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Em que sentido é essa palavra? Meu pai está vivo. E segundo os costumes judaicos, eu que agora tenho que cuidar dele. Até a morte dele. Então eu estou cuidando dele. No dia que ele morrer, eu vou estar livre dele. Aí eu vou te sigo. Aí Jesus disse, vem, deixa os mortos, enterre os seus mortos. E vem e me segue. Está vendo aí? Seguir a Jesus. Largar a religião, no caso aí. Largar a religião, largar costumes, largar o que foi falado ontem, está entendendo? A cultura. Né? Se despide de muitas coisas que atrapalham a nossa caminhada com Deus. Fala, Xavier.
que ele fala, né, que aquele que não larga pai e mãe, né? Não é isso, pastor? Não, aquele que não larga pai e mãe não é digno do meu reino. As pessoas se prendiam nesse fato, né? Se prende ao filho, à mãe, né? Se prende à casa, se prende ao emprego, dinheiro, se prende tudo. É muito interessante isso aí. Mas vamos lá. Vocês entenderam as três coisas aqui, Miqueias capítulo 6, versículo 8, que Deus pede? Qual é a primeira? A justiça, né? Que nós devemos praticar a justiça. O que é a justiça? É dar a cada um o que ele merece, né? Isso. Dar a cada um o que ele merece e ser justo. Fazer o que é correto e reto diante dos homens e diante de Deus, né? E qual é o segundo aqui, o segundo que Deus pede? Qual é? Misericórdia. Misericórdia, tá entendendo? Misericórdia, o que é ter misericórdia? É sentir a dor do próximo, Ter compaixão. né? Ter compaixão do próximo, é ajudar o próximo, tá bom? Só que é assim, irmão, você vê que nessa questão da ajuda, você vê que Jesus tenta ajudar e tem pessoas que não querem ajuda. Jesus não vai atrás. Tá entendendo? E outra, ter misericórdia e ajudar, muitas das vezes, requer, sabe o quê? De você não dar o dinheiro, mas de você dar, tá entendendo? De você dar a orientação. A palavra, né? Foi o que Jesus fez com Pedro, né? Vai pescar, pega o peixe, tira tal. Você vê a multiplicação dos 150 peixes, vai lá pescar, ou seja, nada é de graça. Amém? E o terceiro e último que Jesus pede? Humildade. A humildade. Jesus, ele diz, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma das coisas que nós temos que buscar é humildade, irmão. Humildade. Ter humildade. A humildade, irmão, ela pode arrecadar... Aliás, a humildade ela pode trazer para nós muitos benefícios. Muitos benefícios. Através da humildade nós possamos alcançar muitas coisas, tanto diante dos homens como diante de Deus. Então, que nós venhamos, irmão, se esforçar para colocar em prática, tá? Esses três pedidos de Jesus. Conclusão. Ficou alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos aqui para a conclusão. Quando vivemos de acordo com os ensinamentos registrados em sua palavra, a Bíblia, então começa a ter na nossa vida uma coisa chamada transformação. É o que eu e você precisamos ter e que as pessoas, irmãos, precisam ver na gente, que nós vamos ter uma vida transformada de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Você aí na live fica com essa palavra. Antes de orar, quero pedir a você, se inscreve lá no meu canal, no YouTube, Jusilão Oliveira. Ajuda a divulgar esse trabalho. Você não vai pagar nada. Você não vai pagar nada. Você não paga nada. Você vai estar só contribuindo. Tem várias maneiras de contribuir com esse trabalho, que é um trabalho social, né? Com roupa, com alimento, com o dinheiro que nós pagamos aqui, aluguel, água, luz, você está entendendo? Nós não temos aqui nenhum benefício fixo aqui todos os meses, como você pode contribuir também acessando aí no canal, né, você divulgando esse trabalho, vai estar contribuindo de toda forma, tá bom? Vamos orar. Pai, te damos graças e te louvamos por este dia, por essa palavra, por essa oportunidade, que essas palavras venham a ser refletidas no nosso coração, que nós venhamos viver ela, esses três pedidos que Deus nos faz, que nós venhamos, Pai, viver, colocar em prática, Papai amado, para que nós venhamos ter uma vida transformada, para que o nosso testemunho possa alcançar almas para o Teu reino. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, repreender no nosso meio o olho grande, inveja, palavra de maldição. Alcança nossas vidas com a Tua misericórdia, a Tua bondade e o Teu amor. Fica conosco, Pai amado, e nos dá vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe. E amanhã estamos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para louvar a Deus através da sua palavra. Amém.